Queridos irmãos e irmãs na fé, bom dia. Nessa quarta-feira, 8ª da Páscoa, estamos iniciando mais um programa Passos de Esperança. Gostaria muitíssimo que você colaborasse conosco, se inscrevendo no nosso programa, aqui no link, e aí você está nos ajudando a evangelizar. Hoje, o evangelista Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 35, nos ensina: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que embaraçados ou embaçados, e não o reconheceram. Jesus lhes disse: Sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? E eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Será você o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias? Ele perguntou: Que coisas? Responderam-lhe: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes de sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que seria ele o libertador de Israel. Mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram então dizendo que haviam tido uma visão de anjos, das quais diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. Então eles lhes disse: Ó insensatos e lentos de coração para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E explicou-lhes o que dizia a respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante. Mas eles insistiam: Fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então ele entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu, deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: Não é o que o nosso coração ardia, enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém, e aí encontraram reunidos 11 e seus companheiros, que diziam: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles, por sua vez, contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Meus queridos irmãos e irmãs da fé, Jesus ressuscitado só aparece aos que já conheciam e tinham condições de reconhecer seus gestos e palavras.
No mesmo dia da ressurreição, Jesus percorre longo caminho com os discípulos de Emaús e se interessa por suas preocupações, dores e alegrias. Dá resposta a seus anseios, citando as Escrituras. É a palavra de Deus que ilumina a caminhada dos homens e mulheres de todos os tempos. O insistente convite dos discípulos para o peregrino ficar com eles dá ocasião para Jesus se revelar claramente ao partir o pão. Inflamados de amor, os discípulos refazem o caminho, de volta e partilham com os apóstolos essa experiência com o ressuscitado. Da comunhão com Deus brota a autêntica missão. Este episódio realça, meus irmãos, os dois elementos básicos da celebração eucarística, a palavra e a Eucaristia. É aí que nós entendemos o fundamento da nossa fé. Cada vez mais nós vamos perceber que Jesus, ele vai se manifestando, agora ressuscitado, aos seus discípulos, que ainda estavam vivendo um momento, diria, de susto, de medo, mas o Senhor, aos poucos, vai abrindo-lhes a mente, o coração, e a partir de então, como vemos agora com os discípulos de Emaús, que é um dos textos mais lindos que eu considero durante esse tempo da Páscoa, percebo com clareza que hoje Ele continua caminhando conosco e mostrando a nós que, apesar da nossa cegueira, que apesar de toda a indiferença, apesar de esquecermos tão facilmente as coisas que acontecem, seja aqui em nosso país ou no mundo, nós precisamos evoluir, nós precisamos acordar e nós precisamos fazer acontecer o novo, que é Jesus sempre atuante no meio de nós. Amém? Eu vos abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Um beijo no coração de todos. Padre Júnior e Mãe Serra, fiquem com Deus. Quantas vezes tentando acertar eu errei, quantas vezes buscando ser feliz me machuquei, quantas vezes querendo preencher o vazio que existe em mim. Reconheço, meu Senhor,